Olá, boa noite. Congresso Nacional retoma trabalhos com pautas polêmicas e disputas com o governo. Casos de dengue aumentam 12 vezes no começo do ano e Prefeitura do Rio de Janeiro decreta estado de emergência. E você vai ver também. Operação Escudo. Depois de assassinato de policial da Rota, a PM já matou 7 pessoas em ações no litoral de São Paulo. Volta às aulas offline. Alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro não podem mais usar o celular na escola. Em São Paulo, aplicativos e plataformas que não sejam educativas estão com acesso bloqueado nas escolas do estado. Agora no Rede TV News. Subiu para 7 o número de mortos na nova fase da Operação Escudo no litoral de São Paulo. O repórter Murilo Rincon traz as informações ao vivo. Oi, Murilo, boa noite. Nos conte, por favor, o contexto dessas mortes, como ocorreram. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite para todo mundo ligado com a gente aqui no Rede TV News. Pois é, de sexta-feira até ontem foram pelo menos 7 ocorrências envolvendo confrontos armados entre criminosos e policiais militares. Em uma delas, na cidade de Santos, 3 suspeitos morreram e ainda não foram identificados. Em outros 4 confrontos, 4 pessoas morreram. E desses que morreram, desses suspeitos, tinham passagens por tráfico de drogas, furtos e roubos. Inclusive, em uma dessas ocorrências, um dos policiais foi atingido por um tiro no ombro, mas passa bem e não corre risco de morte. A gente lembra que essa operação Escudo no litoral paulista tem o objetivo de encontrar e prender os envolvidos na morte do policial da Rota, Samuel Wesley Cosmo, que foi baleado no rosto na última sexta-feira na Baixada Santista. Essa grande operação no litoral começou após a morte do policial Marcelo Augusto, que foi baleado e morto na rodovia dos Imigrantes, na altura da cidade de Cubatão. Ele fazia parte do efetivo da polícia que reforçou a Operação Verão na cidade de Praia Grande. O crime aconteceu no último dia 26 de janeiro. Esta é a 43ª fase da Operação Escudo, que ficou conhecida no ano passado, lá para julho e agosto, quando aconteceu a morte do soldado da Rota, Patrick Bastos Reis, que foi baleado e morto por criminosos durante um patrulhamento que ele fazia em uma comunidade no Guarujá no ano passado. Na ocasião, 28 pessoas morreram. A Operação Escudo, inclusive, é considerada a mais letal da Polícia Paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992. Pelo menos outros 4 ataques a policiais militares no mês passado fizeram com que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, desencadeasse novamente essa Operação Escudo, não só lá no litoral, mas também aqui na capital paulista, na região metropolitana e também no interior do estado. Até o momento, 5 pessoas foram presas e as ações da Polícia Militar nessa Operação Escudo devem continuar pelo menos até que todos os envolvidos nesses ataques aos policiais militares sejam detidos. Eu volto com vocês, Amanda e Augusto. Prefeito Murilo, obrigado. O cabo Wesley de Carvalho Dias, que matou um torcedor do São Paulo com um tiro de beanbag na final da Copa do Brasil do ano passado, no estádio do Morumbi, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Beanbag é um tipo de munição composta por um saco de tecido sintético com esferas de chumbo dentro. Segundo o laudo da Polícia Técnica Científica, Rafael Garcia morreu por traumatismo craniano após o militar disparar com uma escopeta calibre 12. Em Teresina, no Piauí, um soldado da Polícia Militar de 31 anos foi espancado e assassinado a tiros. 5 pessoas foram presas e indiciadas pelo crime. Segundo a polícia, o agente foi morto com a própria arma depois de se envolver em uma briga numa loja de conveniência. Na casa de um dos suspeitos foram encontrados R$35 mil em dinheiro. A arma do policial foi localizada em uma lagoa. Em Belo Horizonte, um grupo de jovens foi flagrado surfando no teto de um ônibus em movimento. Um deles se equilibra em pé e quase é atingido por fios de alta tensão. O registro foi feito em uma rua movimentada da capital mineira. O motorista do ônibus foi alertado por testemunhas e parou o veículo para o grupo descer. Não houve registro de ocorrência policial. Veja só que perigo. Hoje, mais de 1 milhão de alunos voltaram às aulas na Rede Municipal de Ensino de São Paulo.
Teve gente que ficou ansiosa para o primeiro dia de aula. Super ansiosa, tanto que chegou até mais cedo. Nossa, ela já acordou, dormiu ansiosa, quase não dormiu hoje. Ansiosa para vir, eu também. Ansiosa para conhecer a escolinha nova, né? Pois é, em alguns casos, como o da Verônica, os pais que ficam mais ansiosos do que os pequenos. Acho que está sendo mais difícil para mim do que para ela. Dos mais de 1 milhão de alunos da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo que voltaram hoje às aulas, cerca de 578 mil são do ensino infantil, 416 do ensino fundamental, 2 mil do ensino médio e 20 mil da educação de jovens adultos. 4 mil escolas se prepararam para receberem os estudantes. Preparo esse que também passa pela alimentação, já que mais de 2 milhões de refeições são servidas por dia nas unidades educacionais. E não são apenas os alunos que estão animados para o início de mais um ano letivo. 65 mil professores da rede municipal de ensino também se prepararam bastante para esse momento. Hoje eles têm essa questão das redes sociais, né, dos canais do YouTube, que eles vêm com coisas novas e se o professor não está atualizado, ele não ensina, né, não poderia avançar no ensino, porque o conhecimento hoje é muito fácil de se adquirir, só que o aprendizado mesmo, ele ocorre na escola, né? Durante a manhã, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o secretário municipal de Educação, Fernando Pádula, inauguraram um novo centro de educação infantil no Tremembé, na zona norte da capital. 25 escolas que eram do governo do estado estão passando por um processo de municipalização. Nelas, as aulas começarão apenas dia 15 de fevereiro, junto com as escolas estaduais. Mas era muito importante a gente não interromper essa relação da comunidade escolar com a comunidade que estuda lá. Então, os professores continuam, a prefeitura remunera e a gente vai adotar, evidentemente, os nossos métodos e metodologias pedagógicas dentro dessas unidades escolares. A Emily tem apenas 6 anos, mas já sabe bem da importância de se dedicar aos estudos. Eu gosto. Para mim, aprender várias coisas. No Rio de Janeiro, o primeiro dia do ano letivo foi marcado por mudanças. A partir de agora, é proibido o uso de celulares dentro das escolas municipais. No dia de retornar às aulas, Theo foi surpreendido com uma novidade. Precisa desapegar do celular, pelo menos enquanto estiver na escola. Apesar de fazer parte da geração que já nasceu conectada, ele tem consciência de que a mudança será positiva. Acho muito legal para prestar atenção e é muito bom por causa da vista. E minha avó sempre fala que é para deixar o celular um pouquinho de canto, para usar quando chegar da escola. O decreto que amplia a restrição do uso do celular nas escolas municipais foi publicado na última sexta-feira. A restrição integral veio depois de uma consulta pública, que contou com mais de 10 mil manifestações. 83% votaram a favor. De acordo com a determinação, a restrição vale para dentro da sala de aula e também durante os intervalos. O uso do celular só será permitido antes da primeira aula e depois da última, desde que fora da sala. O decreto já entrou em vigor, mas prevê um período de 30 dias para a conscientização. Acho certo para não ter celular no intervalo, por causa de ter que brincar com os amigos, não ficar no celular. A gente tem, nesse processo de conscientização, feito muitas oficinas, trocas com os nossos alunos. A gente já quer realmente passar esse recado das crianças estarem conectadas com a escola, com os amigos, com os professores e não com o celular. A decisão também teve como base o relatório global de monitoramento da Unesco, que concluiu que o uso do celular distrai os estudantes e dificulta a aprendizagem. As pesquisas que são feitas no mundo todo mostram que quando o uso do celular é proibido nas escolas, o foco e a aprendizagem dos alunos melhora, o vício em telas diminui, a convivência entre eles é mais harmoniosa, então diminui a violência escolar, diminui o bullying e diminui também os episódios de falta de respeito entre os pares. É criada uma conexão emocional entre eles muito melhor. Os pais concordam. O celular tira muita atenção das crianças, né? Então, acho dentro da escola melhor ficar sem celular mesmo. Acho que tem que ter contato mesmo, brincar, correr. Eu acho que se tiver o celular, cada um vai ficar num cantinho, então eu acho que é o certo a fazer.
Já em São Paulo, o governo anunciou que estão bloqueados, a partir de hoje, o acesso a aplicativos e plataformas de streaming sem fins educativos nas escolas estaduais. A medida vale para alunos e funcionários. Segundo a Secretaria de Educação, a ideia é otimizar o uso da infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento pedagógico. A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou hoje estado de emergência após o aumento de internações por suspeita de dengue. Para combater a doença, uma série de medidas foram tomadas. Os 3 primeiros polos de atendimento e tratamento a pacientes com dengue foram inaugurados na zona oeste do Rio, a região que concentra o maior número de casos. Eles são preparados para fazer o diagnóstico e equipados com setor de coleta, cadeiras para hidratação venosa e oral, consultórios e equipes que contam com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O objetivo é que a gente consiga reduzir o número de casos graves e reduzir o número de óbitos por dengue. Esse tratamento precoce faz toda a diferença. No polo dedicado ao tratamento da dengue, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, pediu que a população ajude no combate ao mosquito Aedes aegypti, eliminando os focos de proliferação, e reforçou sobre a vacinação. Vai ser dada a primeira dose, de acordo com o que nós falamos, iniciando em fevereiro, para o grupo de 10 a 14 anos nos municípios selecionados. Então, todas as pessoas nessa faixa de idade, nesses municípios, junto com as prefeituras, com as secretarias municipais de saúde, faremos um trabalho intenso em prol dessa vacinação. Mas, como eu disse, é uma estratégia de início de vacinação. O impacto da imunização será progressivo. A vacina é uma grande esperança realizada. Há muito se pesquisa para ter uma vacina de dengue. E, como eu disse, são quase 40 anos de epidemia. Mas, neste momento, ela não oferece uma resposta para a situação atual, porque ela é aplicada com intervalo de 3 meses. É uma vacina de 2 doses. Ela é muito importante, mas é fundamental, mas será uma estratégia progressiva. Além dos polos inaugurados hoje, a Prefeitura vai abrir outros 7 em diferentes pontos da cidade. O plano de contingência também prevê a instalação de 150 pontos de hidratação. Os pacientes mais graves serão encaminhados a leitos dedicados à dengue na rede municipal. A unidade de referência será o Hospital Ronaldo Gazola, na Zona Norte, que teve a mesma função durante a pandemia. As medidas fazem parte do plano da Prefeitura para combater a epidemia de dengue, que levou o prefeito Eduardo Paes a publicar hoje no Diário Oficial um decreto de emergência. A Prefeitura anunciou ainda a liberação de R$2 milhões para a compra de testes rápidos. Até sexta-feira, o Rio registrou 17.544 casos, 12 vezes a mais do que o mesmo período do ano passado. Em outras regiões do estado, a doença também preocupa. 14 dos 92 municípios do Rio de Janeiro, entre eles Itatiaia, Resende e Piraí, apresentam taxa de incidência acima de 500 casos por 100 mil habitantes. A partir de hoje, os moradores de Belo Horizonte terão mais uma opção de atendimento para casos graves de dengue. O centro de hidratação vai funcionar 24 horas e receber apenas pacientes encaminhados por outras unidades de saúde. Essa é a terceira estrutura montada pela Prefeitura de BH para receber pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika. Em Minas Gerais, o número de mortes de pessoas com dengue subiu para 7. E um hospital de campanha da Força Aérea Brasileira começou a funcionar no Distrito Federal para atender casos de dengue. O aumento da doença na região foi de mais de 1000% em relação ao ano passado. São 20% dos casos do país. Antes mesmo de o hospital abrir, já havia uma fila de pacientes com suspeita de dengue na entrada. Eu espero que eu consiga pelo menos atendimento, né? Porque eu estou pelejando, porque eu não estou conseguindo dormir. A Força Aérea Brasileira montou o hospital de campanha em Ceilândia, região administrativa mais populosa do Distrito Federal, a 30 quilômetros de Brasília. 40% dos casos de dengue no DF estão concentrados aqui. O hospital é o primeiro do país inaugurado este ano para socorrer pacientes com a doença. 29 militares devem atender até 600 pessoas por dia. O espaço vai funcionar 24 horas e tem laboratório de coleta de exames para diagnóstico, além de 60 leitos para internações. Iremos fazer o tratamento inicial, hidratação rápida, controle, repouso por 24 horas. A partir de então, se piorar o quadro, a gente vai encaminhar
ou aqui para o hospital ou para um outro hospital que tem um pouco maior, uma complexidade um pouco maior. O hospital de campanha deve desafogar a emergência de hospitais e unidades de pronto atendimento. O Distrito Federal é a unidade federativa com mais diagnósticos de dengue. O aumento foi de mais de 1000% em relação ao ano passado. Segundo a Secretaria de Saúde, o DF tem mais de 46 mil casos confirmados. 11 pessoas morreram. Por isso, o Ministério da Saúde escolheu Brasília para iniciar a vacinação. Mas a data ainda não foi divulgada. A triagem dos pacientes ocorre na unidade de saúde ao lado. Aqui, os profissionais vão tratar apenas casos leves de dengue. A orientação do governo do Distrito Federal para os médicos é remanejar as pessoas para unidades menos lotadas. A gente pede para que as pessoas comuniquem a ouvidoria daqueles espaços onde eles não estão conseguindo atendimento para que a gente possa tomar as providências necessárias. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, está reunido com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Ele chegou acompanhado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e de uma comitiva. Oficialmente, o encontro é para tratar de questões como AIDS, tuberculose e malária. Eles não responderam aos jornalistas se o aumento de casos de dengue no Brasil também seria discutido na reunião. A Prefeitura de São Paulo conseguiu uma liminar para manter a suspensão do aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista. O local é referência no serviço desde dezembro de 2023 e teve o programa suspenso com a justificativa de aumentar a capacidade para a realização de cirurgias. O juiz entendeu que a suspensão do procedimento não implica na falta de oferta. A liminar também estabelece que a cidade promova o reagendamento em outras unidades de saúde públicas e encaminha as pacientes que tiveram o procedimento cancelado sem limitação de idade gestacional. O Congresso Nacional começou hoje o ano legislativo de 2024. No centro das atenções estão as pautas econômicas do governo. A sessão que marcou a volta dos trabalhos na Câmara e no Senado foi marcada por recados dos líderes dos poderes. Quem vai explicar isso para a gente é a repórter Maria Ferreira, direto de Brasília. Boa noite para você, Maria. Muitos recados, então. Muitos recados. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Muitos recados que dão uma prévia do que a gente pode esperar para os próximos dias e também para esse ano legislativo. A cerimônia de hoje contou com a presença de representantes dos 3 poderes. E ao contrário do ano passado, o presidente Lula não compareceu, mas encaminhou a mensagem do Executivo pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. No documento, que tem mais de 300 páginas, o presidente Lula falou sobre as ações do governo federal em 2023, destacou as pautas econômicas e também a retomada das pautas sociais. Lula ainda disse que vai continuar trabalhando para reduzir desigualdades. Ele falou em harmonia com o Congresso e disse que o diálogo deve superar posições partidárias e também disputas eleitorais. Esse, inclusive, foi o tom adotado por todos os integrantes do governo. O ministro da Casa Civil, por exemplo, disse que é fundamental o diálogo para conseguir avançar nas pautas de interesse do governo. Vamos ouvir. Há uma sinergia, uma coincidência entre as prioridades elencadas pelos presidentes das casas com o governo. Entre as prioridades, a regulamentação da reforma fiscal, o debate sobre a reforma de renda no país, e nós haveremos sempre de encontrar no diálogo, no entendimento, na conversa. Nós vamos ajudar a construir pontes, a manter as pontes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, teve um discurso mais polêmico. Ele começou dizendo que quem apostar no embate político entre executivo e legislativo vai errar, mas depois adotou um tom mais crítico em relação às decisões mais recentes do governo federal. Lira disse que o legislativo não deve aceitar retrocesso no que diz respeito à desoneração da folha de pagamento e também criticou o veto do presidente Lula às emendas de comissão do orçamento que somam 5 bilhões de reais. Sobre esses assuntos e também a pauta do Congresso Nacional, nós fizemos uma reportagem. Vamos acompanhar.
Na lista de prioridades do Congresso Nacional neste início do ano, a mais polêmica é a medida provisória que reonera a folha de pagamentos de 17 setores da economia. Em outubro, o Congresso aprovou um projeto que prorroga até 2027 a desoneração e permite que empresas troquem o pagamento de 20% sobre os salários pelo recolhimento de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. O presidente Lula vetou a proposta e o Congresso derrubou o veto. Em dezembro, o governo editou uma medida provisória que reonera a folha de forma escalonada. Parlamentares querem derrubar a medida. Nós vamos sentar com os líderes e abrir os números. O que é importante nesse momento é que o Congresso tome consciência dos números do orçamento aprovado ano passado. Tem uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós precisamos que qualquer gesto do Congresso na direção de um setor da economia tem que ser compensado por medidas que equilibrem o orçamento. Outros temas prioritários para o governo no Congresso neste ano são as leis complementares da reforma tributária, a regulamentação da inteligência artificial e a análise do veto do presidente Lula às emendas de comissão do orçamento. O montante chega a 5 bilhões de reais. Além disso, os parlamentares devem analisar outras 19 medidas provisórias. Uma delas destina mais de 93 bilhões de reais para pagamentos de precatórios, que são dívidas reconhecidas pela Justiça. Outras tratam da compensação financeira aos estados e ao Distrito Federal pela queda de arrecadação do ICMS, da prorrogação do Desenrola Brasil e da criação de Bolsa Permanência para estudantes de baixa renda no ensino médio. Nesta terça-feira, os ministros Fernando Haddad e Alexandre Padilha vão se reunir com líderes de partidos para discutir as pautas econômicas. Assim como nós tivemos a dupla de sucesso, Executivo e Congresso Nacional no ano passado, o Congresso Nacional foi decisivo para reequilibrarmos a economia nas votações do arcabouço fiscal, nas posturas que tiveram do plano, pacote trazido pelo ministro Fernando Haddad para ampliação da arrecadação e para organização da saúde das contas públicas. O Congresso foi muito importante no ano passado para a recriação das políticas sociais. No discurso de reabertura dos trabalhos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, negou disputa política com o Executivo, mas criticou o corte às emendas parlamentares. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que no ano passado teve um embate político com o Supremo Tribunal Federal, disse que em 2024 pretende dar sequência a projetos que limitam a atuação dos ministros do STF. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas. Kennedy Alencar analisa os desafios de Lula na relação com o Congresso em 2024. A reabertura dos trabalhos do Legislativo neste ano traz alertas e desafios ao governo Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou bastante clara a insatisfação com a articulação política do Palácio do Planalto, simbolizada por Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Num discurso duro, Lira deu o recado de que o orçamento público não é apenas do Executivo e pediu respeito e o cumprimento de acordos. O presidente Lula tem bancado Alexandre Padilha e mostrado incômodo com a fatia do orçamento público abocanhada pelas emendas parlamentares. Lula se ausentou hoje da cerimônia do Legislativo, o que contrasta com a presença na reabertura das atividades do Judiciário da semana passada. Lula sabe que não tem como peitar o Congresso, mas está decidido a não ceder facilmente às pressões de Arthur Lira. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também deu um recado que sinaliza algum grau de conflito, mas no caso, com o Judiciário. Pacheco prometeu colocar em votação a possibilidade de mandatos
para ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse tema não interessa a Lula. Ou seja, para tocar adiante em 2024 a pauta de interesse do governo no Congresso, Lula terá de se entender com Lira e Pacheco. Não tem jeito. O presidente terá de gastar tempo e muita conversa para governar com o Congresso conservador e que ficou mais forte na última década. E o carnaval chegando no Brasil. No Recife já começou a montagem do símbolo do carnaval da cidade, o Galo da Madrugada. Este ano ele vem um pouco diferente, todo colorido e com uma mensagem de paz. Ele está entre nós, o Galo da Madrugada. O gigante do bloco mais famoso do mundo já está na ponte Duarte Coelho, no coração da capital pernambucana. A enorme estrutura atrai curiosos para conhecê-lo de pertinho, mesmo que ainda não esteja de pé. Eu achei ele muito bonito, os detalhes ficaram bem chamativos. E eu achei diferente também por conta desses detalhes brancos. Eu também acho que está representando a paz, a tranquilidade, né? Brincar na paz, sem violência, sem briga, sem roubo. Eu acho que é isso que todo mundo busca quando sai de casa. Ele está colorido e trazendo uma mensagem bem assim, de paz e harmonia, né? A aprovação do público deixa o artista plástico que projeta e executa a obra desde 2019 ainda mais satisfeito com o resultado. É uma emoção assim que vai realmente além do carnaval e que revela assim o potencial que nós temos como arte, né, como integração, como inovação, porque isso é a inovação da tradição. Tudo isso vem no coração e é um momento assim muito especial. Cerca de 300 pessoas participaram da produção da escultura. Entre as novidades na alegoria este ano estão a predominância da cor branca, destacada nas rendas do peito do galo, feitas à mão pelas artesãs do município de Passira, no interior de Pernambuco. A crista grisalha faz homenagem ao público da terceira idade. A paz está simbolizada na tatuagem da asa. E nas penas do rabo, a palavra paz está escrita em 16 idiomas distintos. Este ano, a alegoria gigante deve estar erguida até as 8h30 da noite desta quarta-feira e ficará aguardando o maior bloco de carnaval do mundo no sábado de Zé Pereira. Até lá, muitos foliões e orquestras de frevo passarão por aqui para saudar o galo, o rei do carnaval do Recife. O bloco Galo da Madrugada desfila no sábado de carnaval e está em sua 45ª edição. O percurso deste ano terá 6,5 km de extensão e a expectativa é que o maior símbolo do Carnaval de Pernambuco arraste pelas ruas do Recife mais de 2,5 milhões de foliões. Tá maravilhoso, tá lindo. Não vão se arrepender, viu, minha gente? Vem-se embora pro Galo, que eu já tô ansiosa. Contando os minutos, Augusto está batucando aqui do meu lado, já entreguei. Foram vistoriados hoje os carros alegóricos das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Fiscais do Detran percorreram os barracões para verificar itens de segurança como freios e pneus. O trabalho quer garantir a segurança dos desfiles do próximo domingo e segunda-feira. Nenhuma irregularidade foi constatada. Durante o evento, serão feitas a verificação da CNH do motorista e o teste para saber se ele ingeriu bebida alcoólica. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. E essa semana antes do Carnaval, como é que vai ser? Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda, boa noite para você que está em casa. Pois é, todo mundo está curioso como que vai ser a semana do pré-carnaval e também do carnaval. Olha só, amanhã o tempo vai ser quente, abafado, ensolarado, com os termômetros passando dos 30 graus em praticamente todo o Brasil, mas com previsão de chuva em toda essa área mais escura aqui do mapa, a típica chuva de verão. Agora, em São Paulo, o tempo continua abafado, o sol aparece e olha, as máximas podem chegar aos 30 graus amanhã, 31 graus na quarta-feira e 30 graus na quinta-feira também, com previsão de chuva. No restante do Sudeste não muda muita coisa, esquenta ainda mais e pode chover a qualquer hora do dia. 34 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Belo Horizonte e 34 graus em Vitória, no Espírito Santo. Já no sul do Brasil, o calorão continua por lá e algumas regiões até o final da semana a máxima pode chegar aos 40 graus. E tudo isso por causa da onda de calor que vem da
da Argentina. Agora, no Nordeste, sol e tempo quente, mas tem previsão de chuva, principalmente no sul da Bahia. Em Salvador, a máxima amanhã pode chegar aos 33 graus, viu? Amanda, Augusto. Tá certo, Igor. Muito obrigada. Vamos nos preparar para o calorão. O Tribunal de Contas da União deu 5 dias de prazo para que a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia prestem informações sobre supostas irregularidades num contrato firmado com o grupo Unigel para fornecimento de fertilizantes. Segundo o TCU, o acordo assinado no fim de dezembro pode provocar prejuízos de quase 500 milhões de reais à Petrobras. O tribunal afirma que a negociação foi feita por apenas um diretor e não levou em consideração a situação econômica precária do grupo Unigel. Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a negociação seguiu ritos internos da Petrobras. Já a empresa afirmou que todos os contratos são elaborados e executados seguindo padrões de governança. A Unigel afirmou que o contrato é uma alternativa temporária para viabilizar a manutenção da produção de fertilizantes pela Petrobras e que não participou ou teve acesso às análises de viabilidade interna da estatal. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou investigar a organização não governamental Transparência Internacional. Segundo a acusação feita por um deputado federal não identificado, a ONG teria negociado com o Ministério Público Federal em 2018 para receber parte de recursos obtidos num acordo de leniência entre procuradores e a empresa JIF, investigada pela Lava Jato. De acordo com o deputado, a Transparência Internacional chegou a administrar mais de 2 bilhões de reais pagos em multa pela empresa. O ministro Dias Toffoli pediu informações à Procuradoria-Geral da República e determinou ainda que o Tribunal de Contas e a Controladoria-Geral da União participem das investigações. Em nota nas redes sociais, a Transparência Internacional disse que jamais recebeu recursos de acordo de leniência. Na semana passada, a ONG divulgou o ranking mundial da corrupção e criticou Dias Toffoli por ter anulado um acordo de leniência firmado pela empreiteira Odebrecht. 7 milhões de cadastros do Bolsa Família vão passar por revisão este ano. A informação é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Tem direito ao benefício quem tem renda per capita familiar de no máximo R$ 218 e dados atualizados no CAD único. Em 2023, a atualização do cadastro do Bolsa Família excluiu 1.700.000 famílias unipessoais, que são aquelas compostas por apenas um membro. Elas estariam recebendo o benefício de forma irregular. O Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia nessa segunda-feira. Uma ótima noite. Obrigada pela sua audiência. Nos encontramos amanhã, 7h15. Tchau, tchau. Até lá.